domingo. Você vai pegar a sua Bíblia nas mãos, abri-la em Mateus, o capítulo 3, amém? O nosso tema hoje é muito interessante: produzir os frutos dignos de arrependimento, né? Fala-se muito do arrependimento, ou muito nem tanto, nós aqui falamos muito, né? Não sei por aí afora, mas aqui falamos muito do arrependimento. Mas hoje a gente vai falar de algo específico, muito importante ligado ao arrependimento, que é os frutos dignos de arrependimento. Nós vamos ler desde o versículo 1 até o versículo 11. Mateus é muito simples de encontrar, né? É o primeiro livro aí no Novo Testamento, então que a gente encontrou, diga glória a Deus. Se alguém não encontrou, socorro. Preciso de terça-feira urgentemente, né? E se você encontrou, precisa também, tá bom? Capítulo 3, verso 1, diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Pregando aonde, gente? Isso. E dizendo o quê? O que está escrito aí? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E esse João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel, se houvesse. Versículo 5. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão. Olha só, Jerusalém, toda a Judéia, toda a província que circundava o Jordão ia ter com João, confessando os seus pecados. Versículo 7. E vendo, estávamos no 5, 6. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Verso 7. E vendo ele muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Aqui está o cerne da mensagem, 8. Produzir, pois, frutos dignos de... Produzir o quê? Frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada onde? Versículo 11. Eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o Espírito Santo e com amém. Pai, continue falando conosco aqui nessa noite, nos envolvendo na concha de tuas mãos e trazendo ao nosso coração a palavra rema. Desde já repreendemos todo opositor à palavra, Senhor, toda falta de receptividade, toda dúvida, todo pensamento que divaga, toda frieza, todo ódio, toda divisão. Nós repreendemos e declaramos sua bênção, sua paz sobre este lugar. Ó Deus, os teus filhos com o espírito aberto e prontos a receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Não sei se alguém aqui já parou para pensar sobre o que são os frutos dignos de arrependimento. Se alguém já parou para pensar, nós vamos aprender um pouco mais juntos essa noite. Se você nunca parou para pensar, pastor, eu olhava só o contexto arrependimento, ou a palavra arrependimento, é importante você colocar atenção aqui. Quando João está batizando ali à beira do Jordão, vocês estão vendo que a palavra está chegando e muitas pessoas estão vindo, né? E assim como nos dias de hoje, muitos se arrependendo de fato dos seus pecados, outros vindo por curiosidade, né? Outros vindo para saber de fato o que está acontecendo, para confirmar alguma coisa.
E vinha ali também os saduceus, os fariseus, que eram, vamos dizer assim, como que partidos políticos dentro do campo religioso, né? Homens que mantinham o poder ali de toda a parte eclesiástica consigo. E eles veem também João, e a receptividade de João para eles é extremamente autêntica e verdadeira. Alguém pode dizer, pastor, ele foi muito duro. Não, ele foi autêntico e verdadeiro. Ele falou de fato o que aqueles homens precisavam ouvir. E o que João estava ali explicando à beira do Jordão? Mateus capítulo 3, o verso 8 e 9, você vai perceber que ele está falando: produzir frutos dignos de arrependimento, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar os cordões da sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa palavra confirma o que eu preguei para você no domingo passado. Não basta nascer da água, é preciso nascer do Espírito. Não basta a água, você precisa do fogo. Então João está ensinando sobre isso. Ele está ensinando aquilo que Jesus falaria, para Nicodemos. E eu até já disse a frase aqui: aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. João está explicando que somente através do novo nascimento, e quando eu falo novo nascimento, leia-se água e fogo, haverá redenção e transformação na vida de uma pessoa. Os saduceus e os fariseus, meus irmãos, eles confiavam na questão biológica, carnal. Por que João está dizendo assim? Não digam, nós somos filhos de Abraão, porque eles confiavam que entrariam no reino simplesmente pela promessa feita a Abraão, que é algo poderoso. Sim, mas seria a mesma coisa que hoje você viver totalmente descomprometido com a palavra. Entrou numa igreja e disse assim: eu vim aceitar Jesus, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador do meu coração. Pronto, uma vez salvo, para sempre salvo. Agora eu vou cair no mundo, porque existe uma promessa, Jesus vai me salvar, já me salvou. É assim? É assim que funciona? Não. E viver uma vida completamente descomprometida com o que a palavra de Deus dizia. Era assim que viviam os fariseus e os saduceus, Mesmo aquilo que estava dentro da Torá, eles se guiavam muito por conveniência, pelo interesse político deles, pelo interesse financeiro, enfim, uma série de coisas que discrepavam da palavra de Deus. Então, por isso, João os recebe e diz assim a eles: olha, raça de víboras, porque eles se diziam filhos de Abraão, mas eles guardavam dentro de si, eles mantinham dentro de si a natureza da serpente. A serpente na qual Satanás encarnou, na verdade estamos falando da natureza maligna do diabo. Eles mantinham dentro de si, envoltos naquela capa que Jesus chamava de sepulcro caiado. O que é isso? Alguém que está vazio de Deus, alguém que de fato não se encheu da presença do Senhor, alguém que ouviu a palavra passou, porque essa é uma cilada. Falei disso com vocês há poucos domingos também. Você está dentro de um ambiente, a palavra está emanando, isso não significa que todo mundo está assimilando. Assimila a palavra quem tem fome da palavra de Deus. E aqueles que assimilam, se alimentam dela e vão praticá-la. E aqueles que simplesmente escutam, vão se lembrar de alguma coisa, de pouca coisa, vão se esquecendo, não vão praticá-la. Esse era o caso desses dois grupos aqui que visitam João à beira do Jordão. E aí, a palavra de Deus, ela nunca vem e volta vazia, ela sempre nos traz ensinamentos e nós podemos traçar paralelos para os nossos dias. E se nós observarmos hoje, quantas pessoas estão assim, acreditando que basta fazer a coisa certa aos seus próprios olhos. Eu sou uma pessoa boa, não mato, não roubo. Já ouviu alguém falar assim? Pago minhas contas, eu sou uma pessoa boa.
E sinceramente, se a gente fizer uma análise, irmãos, nós estamos fazendo o mínimo do que devemos fazer. Se vivemos assim, não estamos apresentando nenhum tipo de qualidade, nós só estamos fazendo o mínimo do que devemos fazer, porque recebemos de Deus saúde, recebemos de Deus força, recebemos de Deus portas abertas, recebemos de Deus oportunidade. Já imaginou se a gente se prestasse a fazer coisas ruins, recebendo o bem, se prestasse a fazer coisas ruins? E todo ser humano recebe esta porção de Deus. Daqui a pouco eu vou lhe mostrar. E aí, as pessoas, se não forem ensinadas pela palavra, elas vão entender que lá no céu é meritocracia, e não é meritocracia na terra. Lá no céu é o que eu fiz, é porque eu fiz, é porque eu faço isso, porque eu orei, porque eu jejuei. Irmãos, todo esse compêndio de coisas são extremamente necessários à nossa vida aqui na terra, mas isso não nos dá um plus, isso não nos faz merecedores. Nós vamos para o céu, nós herdaremos o céu, estamos lutando para isso, porque Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário e trocou de lugar conosco, como nós estamos celebrando nessa noite. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele, nós que éramos pecadores, fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a verdade. E as boas obras Deus as criou para nós andarmos nelas. Foi isso que Paulo escreveu aos Efésios. Fomos chamados para andar em boas obras, não nas más obras. E às vezes você olha para alguém, eu tenho falado isso, é sempre bom recapitular. Alguém pode ter esse tipo de dúvida, não ter ouvido antes. Você fala, mas tem aquela pessoa que não conhece a palavra de Deus, ela é quase perfeita, pastora. Sim. Porque agora eu vou te dizer o que eu falei que ia dizer dali a pouco. Todo ser humano ao nascer recebe de Deus uma porção chamada graça comum. O que é a graça comum? É o necessário para que nós vivamos aqui nessa terra, uma porção da graça de Deus que nos permite viver na terra sem sermos monstros, porque o mundo jaz no maligno. Então todos nascem e recebem uma porção da bondade de Deus. Isso é suficiente? Não, isso é o começo. À medida que nós vamos conhecendo a palavra de Deus, nós conhecemos uma graça muito maior, que é a graça salvífica. O que é isso? É o que eu acabei de dizer. Jesus veio para o meu lugar enquanto pecadora, eu vou para o lugar de Jesus enquanto justiça de Deus, e assim eu sou redimida no Senhor. Aí eu recebi a graça salvífica. Aí Romanos capítulo 8, verso 1. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, já não andam segundo a carne, mas caminham segundo o Espírito. Qual era o problema desse grupo que visita João, os dois grupos? Eles não andavam segundo o Espírito, eles andavam segundo a carne. Então, perceba, há pessoas que acreditam que basta estar dentro da igreja ou fora da igreja, vou me desigrejar porque tudo está errado, então aí eu vou herdar o céu e eu estarei correto. Outros criando a sua própria maneira de servir, e nós vemos confusões se instalando na sociedade dentro do ramo religioso. E o que vem a ser isso, meus irmãos? Falta de conhecimento da palavra de Deus. Há hoje, assim como na alimentação biológica do ser humano, existe tanta oferta de comida, todo tipo de comida que você pensar e olhar em volta, está aí, mas tudo muito pobre em nutrientes. Então a pessoa come e está desnutrida. E hoje também, vamos falar da nossa nação, Brasil, você vai falar, a gourmetização do evangelho. Tem de todo tipo, tem de toda forma, tem a igreja no formato que a pessoa quiser, mas tudo com muito pouca nutrição. E aí, confusões vão se instalando. Mas João, ele vem num tempo assim também, para quê? Para esclarecer. E qual é o início, clarando esse caminho de esclarecimento? É o arrependimento. Então, quando ele está falando com esses homens, ele diz assim: não argumentem que vocês são filhos de Abraão, porque Deus pode até suscitar das pedras
filhos para Abraão. Aqui também existe uma palavra profética sobre nós, os gentios que seriam alcançados pela palavra de Deus. E João está mostrando uma coisa: herdar o reino de Deus não é uma questão biológica, não é uma questão genética, é uma questão espiritual. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 15 e o versículo 50. Ele vai dizer assim: contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Não é uma questão biológica, não é uma questão genética. Filho de crente não é crentinho. Eu estou na igreja, então com certeza minha criança vai crescer e vai crescer dentro da igreja. Se você não trouxer ela para ser discipulado, se você não trouxer a tua criança para acostumar com o ambiente de culto, com oração. Inclusive, eu sempre tive o cuidado, até quando tínhamos juniores nas salinhas, em observar a idade e pedir para trazer aqui, porque muitos já tinham toda a condição de acompanhar a vivência da igreja. E não acompanhando a vivência da igreja, o que acontece? Quando lá adolescente você traz para a nave da igreja: não quero ficar na igreja. Porque nem sempre a administração está preparando aquele junior, aquele adolescente, para a vida de intimidade com Deus, que é o que nós temos na nave da igreja. Então, meus queridos, não é genético, não é uma herança automática. É preciso cuidar desde a fase de bebezinho e ir ensinando. E você vê que a criança que frequenta a igreja é uma criança mais feliz, é uma criança mais aberta, é uma criança mais simpática, é uma criança diferente. É ou não é? Criança que cresce na igreja, dorme em qualquer lugar, dorme com barulho. Você vê mãe e pai esticando o colchãozinho, fazendo em cada cantinho, e tal louvor, e a criança está dormindo, que é uma bênção. O que é isso? É a paz que excede a todo entendimento humano, já ali na vida daquela criança que está crescendo no ambiente da igreja. A salvação, ela é individual, meus amados. Então, é muito importante cada um de nós buscarmos, caminharmos, desenvolver a nossa salvação, como Paulo fala aos Filipenses. Ele fala: é importante que vocês operem a vossa salvação. O que é isso? Desenvolvam a vossa salvação nos 3 processos que tem ali contido nela: conversão, santificação e o último, glorificação. Os frutos, o que são de fato, pastora? Frutos de arrependimento. Então aqui vamos resumir de forma breve para você entender. São manifestações externas, visíveis, de uma mudança interna e profunda, resultado de um verdadeiro arrependimento que aconteceu lá no interior da pessoa. Em termos práticos, vamos exemplificar do que nós estamos falando? Uma mudança de atitude. Uma mudança de atitude. Aquela pessoa que era egoísta, egocentrista, agora se tornou altruísta. Ela entrou num ambiente de comunhão. Ela não pensa mais só nela, ela pensa no outro, ela considera o irmão, como Paulo escreve, né? Ela dá preferência ao irmão. Ela sai de um ambiente de... porque o egoísta geralmente também se torna muito soberbo, né? Ela já não é mais aquela pessoa soberba, mas agora passa a ser uma pessoa humilde. Você percebe naquela pessoa compaixão, facilidade de perdoar, de liberar perdão. E muitas vezes quando as pessoas veem isso, elas param e ficam: meu Deus, mas não é possível. Porque a gente falando aqui, você fala: claro, pastor, é isso que tem que acontecer. Mas é fácil ver isso? Você encontra assim, irmãos? Você encontra as pencas aos montes desse tipo de testemunho? Não. Porque não é fácil. O que mais que eu posso citar como fruto de arrependimento, fruto digno de arrependimento? Uma mudança de comportamento. O abandono da prática do pecado. E agora aquela pessoa, ela passa a buscar as coisas que são de cima. Ela tira a visão das coisas de baixo. Ela até tem ali, né, um entretenimento, algo, mas que já não dá um prazer igual a quando ela está na casa de Deus, buscando a palavra, buscando a Deus. Não vê o tempo passar. Puxa, a palavra, a oração, culto de hoje, Deus falou comigo, me edificou. Ela passa a ter os olhos voltados para as coisas de Deus.
que mais que eu posso citar como fruto digno de arrependimento? Uma transformação nos relacionamentos, primeiro com Deus. Porque antes de conhecer a palavra, você imagina, as pessoas têm as mais variadas ideias sobre Deus, mas muitos imaginam assim: é um senhor bem velhinho que está lá no céu, cajado na mão para castigar, é alguém tão poderoso que eu não posso nem falar. Essa imaginação, né, de algo muito distante. Mas quando você conhece a palavra de Deus, você aprende que o Pai é Abba, o Paizinho querido, que uma das coisas que Ele mais gosta é nos ouvir, que Ele não é um Deus de longe, mas Ele é um Deus de perto, que Ele está presente através da pessoa do Espírito Santo, e aí você passa a relacionar-se com este Deus através da oração, através do jejum. E quando você descobre esse caminho de um relacionamento tão maravilhoso na vertical, os seus relacionamentos na horizontal também mudam. É sempre o símbolo da cruz, né? Os seus relacionamentos na horizontal também mudam. Você passa a enxergar as pessoas com outros olhos, de uma outra maneira. Eu estava ouvindo uma senhora, acho que é psicopedagoga, outro dia dando um testemunho, e ela falou assim, cresceu num lar cristão, e ela disse assim, que as crianças batiam nela na escola, e que desde muito pequenina, porque perguntaram sobre perdão, ela falou: eu não tenho dificuldade, porque chegava em casa e falava para minha mãe assim: a criança me bateu, aquele menino maldoso, malvado. E minha mãe virava e falava assim: você já pensou por que ele te bateu? Ele deve ter apanhado, ele é uma pessoa revoltada. Ela falou, minha mãe falava tanta coisa da criança que eu ficava com dó da criança. Eu perdoava a criança instantaneamente. Então, olha como é mais fácil você ensinar desde criança. Hoje eu não tenho problema em liberar perdão para as pessoas, porque sempre eu cresci com aquilo na mente. Por que essa pessoa me fez isso? Ah, por quê? E aí, não cresci sem a dificuldade de liberar perdão. Então, os relacionamentos mudam. A transformação dos relacionamentos, primeiro com Deus, em seguida com as pessoas. Você passa a ter mais paciência, a ser mais amoroso, bondoso. Agora, é como eu disse, eu estou falando rápido de coisas que parecem ser uma consequência automática do Evangelho. Não é assim. Estou falando de coisas profundas, que muitas vezes para se conquistar precisa acoplar o jejum junto com a oração. Porque aqui nós estamos falando de muitas coisas ligadas ao temperamento, meus irmãos. Você sabe o que acontece? Tem gente que fala assim: eu preciso mudar esse meu perfil, eu preciso mudar, nunca muda. Por quê? Porque tem coisa que, se não muda na oração, coloca ali no jejum. Porque o jejum, você já sabe, não é para mudar Deus. O jejum é para nos mudar. O jejum mortifica a nossa carne. O jejum não é uma barganha, eu vou jejuar e Deus vai me dar aquela bênção, nada disso. Jejum é uma ferramenta de mortificação da nossa carne. Então, parece simples, mas é algo profundo e é algo para refletir. Veja só, enquanto eu vou falando aqui, ninguém vai analisar o irmão do lado, você vai olhar para dentro de você. A mudança de atitude, e não é só lá no início, na conversão. Cotidianamente, quantas atitudes melhores você tem tido? Quantas atitudes que você não gosta que você ainda tem tido? Quais os comportamentos que você não gostaria mais de ter, mas ainda acontece? São frutos dignos de arrependimento. Ou seja, enquanto somos cristãos, eu acabei de falar 3 fases no processo da salvação. A conversão é rápido. É quando a gente conheceu Jesus, recebeu o Senhor, passou pelas águas, foi batizado pelo Espírito Santo, aí vem a fase mais longa. Santificação dura quanto, pastor? Até o último dia da nossa existência na terra. Porque depois da santificação virá a glorificação. Então, enquanto nós estamos na terra, nós estamos dentro dessa fase, santificação. E o que é isso? Aperfeiçoamento. Mais um fruto digno de arrependimento que você pode observar: crescimento espiritual. E isso, queridos, envolve muito o que eu disse aqui. Muita coisa sendo oferecida, mas pouca nutrição.
Quando é que eu sei, pastora, que eu estou em crescimento espiritual? Quando a minha dependência está totalmente ligada ao Senhor. Eu dependo dele para tudo. Eu dependo dele para as minhas decisões, eu dependo dele para focar aonde vou, os alvos, o que fazer. Eu dependo dele para me conduzir. A porta do emprego está aberta amanhã porque eu dependo dele. A provisão, como o salário virá, porque eu dependo dele. E esse é um dos pontos mais difíceis para o ser humano. Mais difíceis. Eu relutei com Deus por muito tempo para não vir para o ministério integral, porque a minha mente sempre foi projetada para me assegurar. Então eu dizia: Deus, eu quero servir. Eu já era pastora há muitos anos, até 2018, até 6 anos atrás. Eu quero servir, mas eu não quero depender. Eu preciso saber que eu vou ter um salário. Eu preciso saber. E ainda fazer promessas para Deus. E olha, Deus, eu vou dar muita oferta. Eu vou contribuir sempre muito, como eu sempre faço. E Deus dizia: não é assim que eu quero. E eu não entendia uma coisa. Que o que Deus queria de mim era a dependência. Que era uma coisa que eu nem percebia. E era a parte mais difícil de entregar. Porque desde criança eu me projetava: eu vou crescer, eu vou estudar, eu vou ter uma carreira boa, eu brincava muito com a minha mãe, eu falava: quando crescer eu vou ficar rica. Falava para ela sempre, estava profetizando, né, irmãos, um dia. E aí, a minha mente veio projetada para isso. Então eu queria ser juíza, então eu estudava, até um dia que eu entendi que não era esse o caminho que Deus tinha preparado para mim. Exatamente porque tinha dificuldade, mas graças a Deus a dificuldade acabou. Quando eu entendi, eu disse: amém, Senhor. O Senhor conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Então eu estou na mão do Senhor. Vamos mergulhar integralmente. E o Senhor é quem proverá. E cada um de nós tem um tabu. E cada um numa área diferente, irmão. Tem área que você entrega: tudo bem, isso aqui eu tenho facilidade. Mas essa área aqui. E é ali que o Senhor vai tocar. E quando você libera nas mãos do Senhor aquilo que para você é tão importante, lembra do Abraão com Isaac? O que foi que Abraão demonstrou? Dependência em Deus. É para entregar: Senhor, eu estou entregando o bem mais precioso que o Senhor me deu aqui na terra. Estou entregando. O Senhor falou: era só para testar, não vai precisar entregar. Você vai descer o monte, Abraão, não só como pai desse menino, você tem mas você vai ser pai de uma multidão. É assim que Deus faz também. Aí você fala: mas Deus, eu vou entregar isso que é tão precioso. Os planos, os anos que eu estudei até aqui, Senhor, eu estou quase entrando na segunda fase do concurso. Parece um negócio tão grande. Mas os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos sempre. Você acha que você está entregando alguma coisa preciosa e Deus tem algo tão maior para a tua vida que Ele vai revelar quando você depender dEle em todas as áreas. Sabe quando eu sei que eu estou crescendo espiritualmente? Quando eu tenho fome da palavra de Deus. Quando eu gosto de ouvir a palavra, estudar a palavra na minha casa, buscar a palavra durante a semana. Sabe quando eu sei que eu estou crescendo espiritualmente? Eu tenho rejeição às coisas mundanas. A palavra de Deus, lá Tiago escreve, né? Que aquele que se faz amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. Algumas pessoas não entendem, não é das pessoas, mas das coisas do mundo. Daquilo que o mundo oferece, porque são essas coisas em sua maioria são profanações ao corpo, à vida, à comunhão com Deus. Então eu tenho rejeição pelas coisas mundanas. E uma última característica que me faz saber que estou crescendo espiritualmente: a minha frequência, a minha constância na casa de Deus. Eu vou para a casa de Deus alegre. Salmista, Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Porque eu sei que eu vou adorar o meu Deus. Porque eu sei que eu vou receber a palavra. Porque eu sei que eu vou sair transformado. Porque eu sei que eu vou sair diferente. Porque eu sei que Deus vai operar maravilhas na semana, na minha vida. Quando eu reúno essas condições, eu sei que eu estou crescendo espiritualmente. Isso é um fruto, né? Lá do meu arrependimento. Brotou desde aquele momento que eu me arrependi.
Veja, a última característica, eu falei para você que é resumir, fruto digno de arrependimento, testemunho na sociedade. Isso é o resultado que tem na vida da pessoa que se arrepende também. Uma transformação interior tão grande que a pessoa começa a inspirar as outras que estão à sua volta a buscar o mesmo que ela está buscando. Ela prega com as suas atitudes. Ela prega com o seu jeito benevolente, com o seu jeito educado. Ela prega através da sua maneira de ser. Paulo escreve que nós somos cartas vivas, né? Cartas vivas, ou seja, o evangelho na nossa vida sendo mostrado para as pessoas. E isso é muito gostoso, isso é muito importante. Outro dia uma senhora na academia falou para mim assim: você é pastora? Eu falei: sou. Que bênção, eu também sou cristã. E começou a conversar comigo. E você vê que as pessoas ficam te observando. Ficam te observando até que elas vêm e fazem a pergunta: você é crente? Assim, você é crente? Você é pastor? Você é pastora? Porque elas já estão observando. E elas perceberam algo de diferente. Isso precisa acontecer na nossa vida, irmãos. Quando João Batista ele dá essa sacudida naqueles homens, fala: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Fazendo, vocês precisam ter sede de crescer espiritualmente. Vocês precisam deixar o rio de vida fluir dentro de vocês. Vocês precisam entregar-se ao Pai verdadeiramente. Sair desse escudo, que ele chamou de sepulcro caiado. Ou seja, estão bonitos por fora, mas vazios por dentro. João está tentando despertá-los, meus irmãos, para que eles pudessem verdadeiramente ter vida. E aqui é importante, quando a gente fala de arrependimento, algo muito importante também é a gente ressaltar que remorso não é arrependimento. Tanto não é arrependimento que o remorso ele opera a morte, nem sempre física, mas sempre espiritual. E às vezes até física, como nós vimos com Judas. Quer ver? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, a Alexandra vai projetar para você poder acompanhar a leitura. Capítulo 7, versículo 10. 2 Coríntios 7, 10. Apareceu lá para vocês? Diz assim, ó: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para Olha que interessante. Vamos entender isso? A tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. O que é isso? É algo que só o Espírito Santo pode fazer na vida de uma pessoa. É aquele momento, deixa eu te explicar através do filho pródigo que você vai entender. O filho pede ao pai a parte da herança que lhe cabia e vai embora, não é assim? E ele passa o tempo. A Bíblia diz que quando ele gasta tudo, ó, como o inimigo ele arruma uma cilada, né? Ele prepara. No momento que ele gasta tudo, vem grande fome. E aí nessa hora, ele consegue o quê? Um trabalho onde ele desejava comer o alimento dos porcos, mas não podia. A Bíblia fala que caindo em si, parece uma frase comum, mas ela fala muito, caindo em si. O que aconteceu com aquele rapaz? Caiu em si. Tomou consciência dos seus pecados. E ele diz imediatamente assim: pequei contra o céu e pequei contra o meu Pai. Vou voltar e pedir que ele me aceite pelo menos como um de seus empregados, porque pelo menos a comida eu vou ter. Qual foi a chave na vida desse moço quando ele caiu em si? Toda pessoa que se distancia da palavra, irmãos, eu não estou falando só aquele que distancia da igreja, não. Às vezes dentro da igreja a pessoa distancia da palavra. Naquela ilusão mentirosa de que o pastor não está vendo, o irmão não está vendo, e que importa alguém da terra ver? Se aquele que vê todas as coisas diante dos olhos dele, nada está oculto. Mas Satanás ele engana as pessoas assim, que a pessoa fica distante, aí vai abrindo uma brecha aqui, a outra brecha ali, vai se distanciando. Quando é que essa pessoa vai conseguir reverter isso? Quando ela cair em si. Por isso é importante cair em si. Não adianta, muitas vezes tem alguém que fala, você está fazendo tudo errado, volta para o caminho de Deus, olha isso, e você explana para a pessoa, e a pessoa está como se estivesse
cega. É uma cegueira mesmo, que o falso Deus deste século, né? Paulo fala que ele coloca ali na pessoa. Por que a pessoa não imediatamente fala assim, te dá ouvidos e fala, é verdade, eu vou voltar? Porque não caiu na consciência dela ainda. Mas aqueles que são do Senhor, o Senhor não desiste deles e não abandona. Então, seja distante da igreja, ou dentro da igreja, mas distante de Deus, uma hora a pessoa vai cair em si. Quando ela cai em si, ela fala, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com a minha vida? E nessa hora, é como aconteceu com o filho pródigo. Primeira coisa, pequei contra o céu. Como Davi falou, pequei contra o Senhor. Antes dele dizer pequei contra o Urias, ele disse eu pequei contra o Senhor. O filho, antes de dizer pequei contra o meu pai, pequei contra o céu. Irmãos, isso é um sinal de arrependimento genuíno. Uma dor, né, uma tristeza que vem segundo Deus. Por quê? Porque é o Espírito Santo que está operando para fazer a pessoa cair em si, para ela não se perder. Naquele momento, a maior dor, no primeiro momento, não é pequei contra o pai, contra a mãe, contra o irmão, contra o... Não, a maior dor é eu pequei contra o Senhor. Isso é arrependimento. Eu pequei contra a palavra de Deus. Eu saí, eu me equivoquei, eu me perdi. É essa a dor do arrependimento. Em seguida, você vai sim sentir a dor por alguém que você lesou, prejudicou, alguma coisa errada que você fez. Então essa é a tristeza segundo Deus que opera para a transformação. Quando é assim, um outro sinal, a pessoa, com raras exceções, a grande maioria, não vai repetir mais aquele comportamento. Porque quando existe arrependimento verdadeiro, a pessoa não vai recair naquilo. E aí você começa a fazer uma diferença. Porque o remorso às vezes engana a pessoa. Você fala, me arrependi. Não, ela só sentiu remorso. A tristeza do mundo, né? O mundo ele tem a tristeza, Deus ele apenas permite, pode ver, porque a tristeza segundo Deus opera. Então, segundo Deus por quê? Porque ele permite aquela tristeza para operar salvação. Agora o mundo não, é dele a tristeza, então a tristeza do mundo opera a morte, ou seja, opera a morte primeiro emocional da pessoa, porque ela sente uma tristeza, um pesar, aquela coisa, mas ela não muda o comportamento. Então aqui o exemplo clássico do arrependimento: Pedro negou, mas chorou, arrependeu-se, voltou aos braços do Senhor. Judas traiu, não se arrependeu. Qual o sinal de que ele não se arrependeu? Se matou, tirou a própria vida. O que acontece? Ao contrário de quem se arrependeu, que em geral a pessoa não repete aquele comportamento, aquele que sentiu apenas remorso, ele vai viver repetindo aquele comportamento. Eu vi testemunho de um rapaz que tinha um vício, uma espécie de um vício, e ele dizia assim, e era através do computador, e ele dizia assim, aconteceu muitas vezes na minha vida, ele falou, de eu orar, dizer, Senhor, me arrependi, eu quebrava o computador, tacava na parede, despedaçava, tinha que jogar no lixo. Dali um tempinho, estava eu comprando outro computador, fazendo a mesma coisa. Fazia daqui a pouco, não, Senhor, agora, tal. Aí ele falou, de novo, jogava o computador fora. Daqui a pouco ela comprava o computador e fazia tudo de novo. Aí ele mesmo disse, eu não tinha me arrependido, eu apenas sentia remorso. E aí, como é que faz, pastora? Se o ser humano não consegue se arrepender, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Isso é uma das coisas que ele faz. Ele convence o homem do pecado. Ele traz arrependimento. A primeira, do juízo da justiça, mas já vem lá de cara o pecado. Ele traz um arrependimento genuíno, gente. Até isso, quando você consegue orar, você fala, Senhor, Espírito Santo me ajuda, porque eu não consigo orar, me ajuda. Romanos 8:26. Se você não consegue se arrepender, o diabo vai falar, você é tão ruim que você está vendo, você não consegue nem se arrepender, mas você não tem que ouvir o diabo, porque ele é mentiroso. Você vai dizer para o Espírito Santo, ajuda-me a me arrepender, quebranta o meu coração. E ele vai fazer essa obra maravilhosa na tua vida, a ponto
de você tomar nojo daquilo que te fazia cair. Quantos testemunhos também eu já vi de pessoas que dizem: olha, o objeto que me fazia cair, eu sinto nojo, não consigo lembrar, não consigo olhar. Isso é obra do Espírito Santo. Quantos creem que Ele faz? Diga amém. Amém. Portanto, queridos, cuidado quando você diz: não vou fazer mais, e acaba fazendo. Sabe qual é o problema? No mundo espiritual, você está fortalecendo esse pecado na sua vida e lançando raízes sobre a sua descendência. É a chamada iniquidade. O problema de ficar repetindo o pecado além de estar pecando é que quanto mais você repete, mais você dá força para ele. Porque todo pecado é sustentado por uma opressão demoníaca. E essa opressão se alimenta do próprio pecado. Então, quando você repete o pecado, tornou mais forte. Repete o pecado, tornou mais forte. Só que também, toda vez que você vence o pecado, você fica mais forte em Deus. Toda vez que você vence a tentação, você fica mais forte em Deus. Toda vez que você atravessa um dia que seja, né? Existem coisas que a pessoa fala assim: um dia de cada vez. Então, um dia que seja, venceu hoje o pecado, se tornou mais forte em Deus. É assim. É assim que funciona. Agora, se você sucumbe, se você deixa o pecado perpetrar na sua vida, você está fortalecendo o seu próprio cativeiro cada vez que cai nesse pecado. Porque o mundo espiritual, por que a pastora está te explicando isso? Porque o mundo espiritual, ele é legal no sentido de jurídico, gente. Salmo 89, 14, eu cito sempre também, se encontrar e pode colocar, Alexandre, o direito e a justiça são as bases do trono de Deus. Tem várias outras traduções que vão dizer, né, a retidão e a justiça, mas a tradução Almeida, revista e atualizada, diz: o direito e a justiça são as bases do trono de Deus. Até traz ali a benignidade, verdade vão diante de ti. Ou seja, o que quer dizer isso? O Senhor, Ele respeita a própria palavra que Ele proclamou. O Senhor respeita as regras que Ele colocou. Por isso a gente fala: Deus é justo, Deus é justiça. Então, pastora, fala um pouquinho mais por que o arrependimento é tão importante. Aí eu preciso que você projete, Alexandra, que aí vai falar Mateus 7:20. Marcos, desculpa, falei errado, Marcos 7:20. Porque aí você vai entender por que é necessário produzirmos frutos dignos de arrependimento. Nós vamos fazer a leitura, e aqui você vai ver a realidade do homem que não se arrepende e, consequentemente, não nasce de novo. Então, aqui é o estado do homem sem Deus, né? Vamos lá, do 20, depois nós vamos para o 21, tá, Alexandrão? E prosseguiu, aqui é Jesus dizendo: ó, o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque está lá de novo os fariseus dizendo para ele: os seus discípulos comem sem lavar as mãos, não são limpinhos, tal, né? Segundo a tradição que eles tinham. Aí Jesus fala: o que sai do homem é que contamina. E aqui, olha o que Jesus fala. Não, pode para o 21. Pois é do interior do coração dos homens. Olha o que tem no interior do coração dos homens, ó, que procedem os maus pensamentos. Fala comigo: maus pensamentos, prostituições, furtos, homicídios, adultérios, entre outras coisas. Jesus coloca aqui. Aí você fala: não, está errado. É Jesus que falou. Foi Jesus. Ah, tem mais. Vamos lá. Cobiça, maldades, dolo, libertinagem, inveja, blasfêmia, soberba e insensatez. É pouca coisa, gente? Jesus disse que tudo isso está no interior do homem. Por isso, por mais que uma pessoa fale assim: eu vou ser bom por mim mesmo, não preciso de Jesus não, você quer ver? Eu vou ficar bom. Não fica, irmãos. Fica numa área, na outra não é. Não tem como. Nós não conseguimos sozinhos. Pastor, eu não sei do que eu preciso me arrepender. Qualquer uma dessas coisas, ou outras que não estão ali. O interior do homem sozinho não tem coisas boas. Por mais que o homem, aquele que é nascido apenas da carne, lembra o que Jesus falou para Nicodemos? O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, por mais que o homem, aquele que é nascido apenas da carne, faça bom uso da graça comum. Eu já te expliquei o que é graça comum. Aquela porção de bondade que Deus dá a cada ser humano. É um presente que Ele entrega a todo mundo que nasce.
Então aquela pessoa que você olha e fala, é quase perfeitinha. Falta Jesus, falta tudo. Ela está fazendo um excelente uso da graça comum. Pastora, tem aquela pessoa que é criminosa de onda. Ela pegou esse pacote e jogou tudo fora. Ela quis ser um monstro. Mas todo mundo recebe, né, a graça comum. Mas basta? Não, precisa da graça salvífica. Então, você vai ver uma pessoa assim, de repente fala, é quase um modelo. O que aconteceu com ela? É um homem ainda carnal, que fez um bom uso da graça comum, mas jamais será esse homem 1% do que é o homem espiritual. O que é nascido do Espírito é Espírito. Quem é que tem o poder na terra, irmãos, de entrar dentro de uma pessoa e escavar e arrancar todas essas coisas ruins assim, ó? Não quero dizer que todo mundo tem o mesmo pacote, não é isso? Jesus está falando que em geral se acha dentro dos homens. Então há uma variação. E quem é que tem poder na terra de entrar dentro de uma pessoa e arrancar essa natureza e trazer uma nova natureza? Ninguém senão o Espírito Santo de Deus, só Ele faz essa obra. É por isso que num dado momento Deus nos faz cair em si. Meu Deus, eu preciso me arrepender disso. Nós nos arrependemos e Ele faz uma obra linda na nossa vida. Portanto, a todo ser humano é necessário nascer de novo. E aqui eu posso abrir um parênteses. Falei que nós vamos fazer batismo domingo que vem, se tiver que batizar. Daqui mais 2 meses vão fazer batismo de novo. Porque a todo ser humano é necessário nascer de novo. João capítulo 1, verso 12. Antes de eu comentar o versículo, falei agora, me lembrei que a primeira coisa que ocorreu a vocês, pastora, mas agora que está frio. Esses dias eu vi batizando, irmãos. Onde que era aquele lugar? Na Sibéria? Não sei se era. Irmãos, não tem piscina, rio, nada. Sabe o que eles faziam? Para ser mais prático? Um buraco no gelo. Descia. Quem viu também? Você viu? Aonde é? Sibéria mesmo. O lugar mais frio da terra, né? Então, eles desciam a pessoa ali, batizou. A pessoa, aleluia, glória a Deus. Tinha fila, eu não via fila. Então, meus amados, às vezes aquilo que é empecilho para nós, para outros, vamos lá que a gente tira de letra. Então, perceba uma coisa, João 1,12 diz o quê? Que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que interessante, todos quantos receberam, recebeu a quem? A Jesus. Deus lhes deu um poder, não é automático, né? Deus lhes deu um poder. Que poder é esse? De dar mais um passo. De não apenas passar pelas águas, mas buscar esse fogo do Espírito Santo. Porque quando a pessoa não busca o batismo com o Espírito Santo, às vezes a transformação não acontece. Os outros falam assim, batizou, está igualzinho, não mudou nada. Por quê? Ficou pela metade. Nascer da água e do Espírito, é dos dois. Então, a palavra de Deus está dizendo, a todos é necessário. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Então, entendendo essas coisas, você poderá verificar, e aqui eu vou terminar. Nós gostamos de usar uma expressão, nós somos vasos nas mãos do Senhor. Fala para quem está perto de você, você é um vaso de Deus. Né? E aí nós podemos verificar, entendendo essas coisas, que tipo de vaso nós temos sido. 2 Timóteo 2, do 19 ao 21. Vamos pegar o verso todo. 2 Timóteo, todavia, o firme, é 2 Timóteo, né? E 2, do 19, isso ao 21. O firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os seus. E aparte-se da onde, gente? Ou do que, né? Aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Verso 20. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro, prata, mas também de madeira, de barro. Uns na verdade para o uso honroso e outros para o uso desonroso. 21. Se pois alguém se purificar, isso é muito importante, olha lá, o arrependimento. Se pois alguém se purificar dessas coisas, será vaso para
santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Por que o arrependimento é tão importante? Porque nós somos vasos nas mãos de Deus. E quando Paulo escreve a Timóteo, ele está falando dos deveres cristãos, ele está falando, do que não se deve fazer. Depois você pode ler o capítulo todo. E aqui, ele fala das coisas que se deve apartar. E aqui, nesses versículos que nós pegamos, para resumir, ele está dizendo que existem dois tipos de vasos, meus irmãos. Isso era da cultura da época, vasos de ouro, vasos de prata, até o de madeira ou de barro. Vasos onde as pessoas colocavam as coisas para a honra. Por exemplo, se a gente pegar esse vaso aqui de barro, com uma planta, é uma honra, a planta está nos oferecendo a sua aparência bonita, aqui essa planta com aparência bonita para honrar, quem chega na igreja, as pessoas que estão presentes. E o que se colocava no vaso de ouro? Coisas ainda mais preciosas. E o que se colocava no vaso de prata? Coisas ainda mais preciosas. Agora, o vaso de desonra, muitos anos atrás, essa pregação esteve muito em moda, alguns devem lembrar. O que era o vaso de desonra? Era o vaso sanitário. O que o vaso de desonra recebia? O vaso de desonra recebia excrementos humanos. Aquilo que você vai lançar para o esgoto, que não serve para mais nada. E o desejo do inimigo é fazer da pessoa um vaso de desonra, é colocar nela tudo que não presta, desde as coisas mais, você fala, pastor, estou lembrando das coisas mundanas. Sim, mas quando a gente coloca um filtro para a gente ser bem, usar bastante a sabedoria, quando a gente coloca um filtro no nosso meio, o que o inimigo vai querer colocar dentro de um vaso? Fofoca, maledicência, maquinações malignas, como é que a gente fala? Conjuntura? Não, conjecturando, conjecturas nocivas, pensamentos malignos, tudo isso é desonra, gente. Por isso a palavra de Deus fala assim, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é bom, em tudo que há louvor, nisso pensai. Então, veja a sua mente como um vaso também. Não deixe o inimigo lançar coisas para desonra na sua mente, no seu corpo, na sua vida. Não assista, não ouça coisas que vão trazer para você coisas que tem que ser colocadas num vaso de desonra. Rejeite isso. Receba, porque o que Deus tem para você é honra. Então receba a palavra de Deus, receba as coisas de Deus, encha a sua vida daquilo que vem de cima. Por isso, já disse e vou repetir, pensar nas coisas de cima, olhar para cima. Esse foi o conselho de Paulo aos Colossenses, porque Deus te chamou para ser um vaso de honra. O verdadeiro arrependimento, ele nos prepara para estarmos nas mãos do oleiro e para sermos feitos vasos de honra. Clame ao Espírito Santo para que ele gere um verdadeiro arrependimento no seu coração. Nós precisamos, meus amados, todos os dias, estar em vigilância nas nossas orações. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, o pessoal do louvor pode chegar aqui. Você observa que na oração do Pai Nosso, Jesus ele fez ali um modelo, que mais do que repetir a oração como fazemos e devemos fazer, ele inseriu na oração do Pai Nosso itens que nós não podemos nos esquecer em todas as nossas orações. Então ali, Pai Nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome. Todas as nossas orações têm que ter o louvor, a santificação no nome do Pai, a gratidão. Ali Jesus vai dizer em um dado momento, vai pedir o pão de cada dia, mas vai dizer em um dado momento, perdoa as nossas dívidas. Todas as nossas orações precisam ter o pedido de perdão. Essas pessoas até estranham, A gente vai começar uma oração, mas olha aqui para a pastora, o pessoal que vocês já conhecem, eles vão para os microfones que vocês já conhecem, sem novidade. Olha para a pastora. Às vezes as pessoas até estranham, você vai começar uma oração, oh meu Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia, perdoe os nossos pecados. Deve estar cheio de pecado essa pessoa. Não, é o correto, irmãos. É que nem sempre a gente faz isso, mas é o correto. Se não for no início, no meio,
lembrar que nós só estamos aqui, só vamos à sala do trono por causa da misericórdia de Deus. Se não fosse necessário, elas não se renovariam todos os dias, como diz a palavra de Deus. Então, pela palavra que o Senhor me deu, eu acredito que o Espírito Santo quer levar você a um momento de reflexão nessa hora. Então, ainda antes de você se levantar, assim como você está mesmo, vou orar com você no lugar mesmo hoje. Quero que você curve a sua fronte enquanto a gente entoa esse louvor aqui. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Amém?